Ah, E aí, já bom dia, começar a Fernando. brincadeira. Bom dia, Bom dia, Fernando. bom dia, bom dia, bom dia. Fernando. E aí, gente, como é que vocês estão? Fala, Fernando. E aí, Tem parabéns? só aqui ajustando umas coisinhas pra gente começar a brincadeira de hoje. Pedro Henrique, bom dia. Pedro Henrique já fez colocou o nome dele na Atividade hoje. frequência. Que foi, Sofia? Vai passar a atividade hoje. Eu vou fazer o Vai, seguinte. vai. Diga, E diga aí? aí. Não. Você quer dizer o quê, mulher? Eu não entendi nada. Eu tô querendo dizer que você não passa a atividade hoje. Não, sobre a É. atividade, gente, deixa eu dizer aqui em relação à atividade. Vocês não precisam se preocupar com isso. Eu vou passar as atividades do mesmo jeito que eu estou passando para quem está pegando as atividades. São semanais, certo? Então, o que é que acontece? No final da semana, eu mando. Bom dia, Alan. Eu mando a quantidade de atividades, quando a gente terminar o conteúdo, tá certo? Então, hoje ainda não dá para a gente terminar o conteúdo, amanhã dá. Quando terminar o conteúdo amanhã, aí eu passo no grupo as atividades, tá certo? Quais são as atividades que vocês vão fazer? São as atividades do livro, tá certo? E aí, quando vocês forem fazer as atividades, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão me mandar foto? Não. Vocês vão fazer no caderno. Não precisa copiar a atividade. Vocês só vão deixar os cálculos. Mas como é que vocês vão deixar isso? Do jeito que tiver lá. Por exemplo, se eu pedir para que vocês façam a atividade da página 110, a número 5, então você vai ter que colocar no seu caderno assim: página 110, número 5, e você vai fazer seus cálculos, tá certo? Vai ter que fazer desse jeitinho no seu caderno. Cada página vai ser uma atividade diferente e cada atividade vai ser um visto. Quando a gente voltar para o presencial, aí eu vou pegar esses vistos, tá certo? Beleza? Dessa forma. Beleza. Então, o ideal é que vocês não deixem acumular, tá certo? Como a gente só tem aula até a quinta-feira, né? E chega, por exemplo, eu vou passar as atividades na quinta, segunda-feira que a gente tem aula, eu vou começar a corrigir as atividades, eu vou tentar corrigir todas no mesmo dia de aula. Se eu não conseguir corrigir nesse dia, o que que eu vou fazer? Eu vou gravar o restante da correção e disponibilizo para vocês, tá certo? Para que eu não tenha que fazer de novo, eu gravo só a correção no fim de semana de toda a atividade e disponibilizo para vocês. E tudo que vocês têm que ter é o resultado no caderno, tá certo? Não se preocupe com relação a isso não, de ter que estar me mandando foto não. Até porque tem outros professores que estão fazendo isso e como vocês estão em casa, provavelmente vocês estão fazendo mais coisas do que fariam se tivessem na escola. Eu entendo muito bem como é a questão do ensino remoto. E eu sei que vocês estão tendo mais atribuições, tá certo? Então não se preocupem com relação a isso. Eu estou gostando da participação de vocês na aula, gostando mesmo. Eu estou vendo que a maioria da turma está participando, hoje já tem 19 pessoas, e isso é muito interessante. É, não só a de frequência, mas a de participação na aula, sim. A interação de vocês comigo tá bacana. Eu não sei se está acontecendo com outros professores. Vou saber amanhã, né, que vai ter um planejamento. E eu quero ver com os meus colegas como é que está acontecendo. Mas, de fato, eu estou achando bacana, né? Eu gostei do feedback de vocês ontem em relação às aulas, né? Achei engraçado quando Tereza disse que queria que terminasse o ano desse jeito, né? Eu acho que
deve estar confortável, né? Ontem um aluno disse que estava comendo enquanto estava assistindo a aula, né? Deitado numa rede. É bem confortável, né? Adriel quer falar alguma coisa, Adriel? Não, Pode falar, Nicolas. tentei sem querer, que foi mal, fui Oi, clicar no chat. tranquilo, tranquilo. Então, Ei, Fernando, uma redinha é bom, viu? hoje não é. Eu Eu tento. me identifiquei quando o Fernando falou que a gente comendo na aula, eu fiz isso na aula de Lênora. Foi. O ideal, né, na verdade, Tá é que vocês bom. estejam sentadinhos com. Ah, a Débora está participando da aula hoje, que massa! Seja bem-vinda, Débora. Ah, fica aí, tá aparecendo. Hum. Nicolas É, tá. meu filho. Quem é vivo sempre aparece. Logo na minha rede. Nicolas está na redinha aí, curtindo, bacaninha. Bacana, gente. Eu tô sentada na cadeira da mesa. Ó, muito Ei, bem. Nico, tá deitado na minha rede. Ciência. É, pois é, muito bom, né, João Paulo? Assistir aula na rede É bom é top, demais. né? O ruim é se você dormir, né? Se dormir é tenso. Mas, vamos lá. Foi como rapidinho. Deu isso, viu? Você também tá na rede, Débora? Ai, ai. Não, eu tô na cadeira aqui, vou já fazer o almoço, mas estou assim. Pronto. É bom que vai fazendo as coisas, né? Eu fui deitada na minha cama. Muito bem. Cuidado pra não dormir, viu, Tereza? Super bem. Letícia, tá dormindo, amor? Então Tô vamos lá. aqui, quase. Pois muito bem. Então, gente, vamos continuar a aula de ontem. Na hora de chamar, não Ontem a dormi, na gente, hora de chamar, ontem a enorme. gente estava vendo a questão da soma, né, de números racionais, soma e subtração, e a gente viu usando o método do MMC. E eu disse a vocês que aquele método era um pouquinho mais complexo, mas já para o final já ficou mais de simples entendimento por parte de vocês, certo? Mas hoje eu vou mostrar um método mais simples ainda, que esse método vai trabalhar com números um pouquinho maiores, mas ele acaba sendo bem mais simples para a gente resolver essas contas. E talvez o professor de vocês no ano passado deve tê-lo mostrado, tá certo? Então, algumas pessoas chamam de outro nome, mas é uma multiplicação mais direta. Então, ontem a gente viu usando MMC, que a gente determinava o MMC e transformava as nossas frações em frações equivalentes, onde, né, o novo denominador era justamente esse MMC. E para isso, a gente precisava fazer algumas multiplicações. Hoje, né, a gente vai usar uma soma mais direta. E é mais simples, de certa forma. Como é que a gente vai fazer isso? Ah, se eu pegar aqui, por exemplo, quatro quintos mais 3 meios, tá bom? E eu quero fazer isso. Se eu tivesse que fazer usando MMC, primeiro eu ia ter que determinar o MMC de 5 e de 2 e ia encontrar frações equivalentes para essas duas frações, de tal forma que essas novas frações tivessem um mesmo denominador. Isso aqui, gente, esse novo denominador, ele só precisa ser um múltiplo de 5 e de 2. A gente usa o MMC, né? A sigla MMC significa mínimo, múltiplo, comum. Então, a gente dá o foco aqui, porque ele é o mínimo. Então, significa que a gente usa o MMC porque ele é o menor múltiplo comum. A gente trabalha com o menor número possível. Mas, na verdade, o que a gente precisa aqui é só de um múltiplo, tá certo? O que a gente precisa para uma soma de fração é que esses caras de baixo ou das novas frações sejam um cara que seja múltiplo desses dois iniciais. Então, como é que a gente determina esse múltiplo de uma forma mais simples, mais direta? Basta multiplicar esses dois números. Basta fazer uma multiplicação simples, certo? Então, para fazer uma soma ou uma subtração de dois números racionais que sejam fracionários,
Primeiramente, primeiro passo, né, é multiplicar esses dois caras. Então, a gente vai fazer essa multiplicação, que 5 vezes 2 nesse caso, é 10. Tá certo? Então, o primeiro passo vai ser multiplicar aí na horizontal. Segundo passo, a gente vai multiplicar de forma cruzada. Como assim? Esse 5 ele multiplicou o 2 aqui embaixo. Então, ele vai multiplicar também esse 3 aqui em cima. E esse 2 que multiplicou o 5 embaixo, ele vai multiplicar o 4 aqui em cima, tá certo? A gente vai fazer essa multiplicação aí, ó, em forma de x, tá bom? Então, esse 4, ao invés de eu colocar um 4 aqui em cima no numerador, eu vou colocar o resultado do produto do 4 pelo 2, que 4 vezes 2 é 8. Esse sinal de mais eu vou colocar aqui, e do outro lado do sinal de mais, eu vou colocar justamente o resultado dessa multiplicação do 5 pelo 3, que é 15, tá certo? Depois eu vou fazer usando MMC para você ver que dá a mesma coisa. E agora eu vou só somar os dois números de cima. 8 mais 15 dá 23. Então aqui é 23 sobre 10. E pronto, tá resolvido. Pode falar, Adriel. Não, esse é o método borboleta. É, o pessoal gosta de chamar disso aí, mas para mim nem parece uma borboleta. Ah, É, o sinal do meu que vai pra ali, né? como é? Não, deixa. Peraí, como é que eu posso explicar? Diga, Jaime. Pode explicar de novo, Fernando? Posso sim, posso sim. Adriel, quer complementar? Não? Ok. Então, ó, eu vou fazer outra conta para a gente ir pegando o jeito desse jeito, dessa forma, tá? Aqui é um método mais simples que não exige tanto cálculo. Ele vai mais de forma mais direta. Só que a gente pode trabalhar, né? Não obrigatoriamente, mas a gente pode trabalhar com números um pouco maiores. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 5 sétimos menos um, um meio, tá bom? Aí eu quero fazer essa continha aqui. Como é que eu vou fazer esse trambolho? Eu vou botar uma barrinha aqui, porque o resultado vai ter que ser uma fração, tá? Então, primeiro passo, eu vou multiplicar os dois números de baixo. Multiplica esses caras. 7 vezes 2 dá 14. Esse resultado 14 eu vou colocar aqui. Pode falar, João Paulo. Oi, Fernando. Eu fiz o resultado rapidão aqui, é 17 sobre 14. Não. A gente vai ver aqui agora, certo? Aí aqui é o seguinte, ó. Você está vendo que o 5 está na frente, ele começa aqui. Então, primeiro, ó, 5 vezes 2 dá 10, né? Então, eu vou botar o 10 aqui. Qual é o sinal que está aqui no meio? Não é de menos? Então, eu vou colocar o menos aqui. Qual é o número que vem depois? 1. 1 vezes 7. 7. Então, coloquei o resultado aqui. 10 menos 7 é 3. Então, vai ficar 3 sobre 14. O seu erro, João Paulo, foi ter somado e não subtraído. Tá certo? E aí, Jaime, melhorou alguma coisa? Pode falar, Adriel. Ah, Fernando, era isso que eu ia perguntar, se tinha a versão do sinal, só que menos. Era isso mesmo. Isso. E aí, gente? Alguma pergunta a respeito disso aqui? Ei, Fernando, é porque eu peguei na base da primeira do senhor que o De senhor som, fez. Por de isso que, som. Por que isso que deu deu errado. errado, né? É, eu me liguei. E aí, vocês acharam mais fácil usando esse aqui ou usando MMC? Isso aí é muito mais fácil. Isso aí é muito mais Esse fácil. daqui é muito mais fácil do que o MMC. Eu sei. Esse da. Primeiramente, o MMC nem me lembra como é que faz. A gente fez ontem, né? Eu não acredito não, Gabriel. Sim, ah, tá. Aí é muito Sim. bom. Fernando, qual dos dois podemos dizer que tem a resposta Mas mais certa? Memória do dia. As duas dão a mesma resposta, viu, Nataliel? As duas dão a mesma Beleza. resposta. Então, vai depender de você qual que você quer usar. Se você quer usar o MMC, você, na maioria das vezes, aliás, na maioria das vezes, cerca de 80% das vezes, você vai usar valores bem menores. Usando esse método aqui,
em 80% das vezes você vai usar números maiores, tá certo? Mas isso é, facilmente, mais na frente é só fazer simplificação, tá bom? Vamos fazer mais um aqui. Esse aqui eu vou estar trabalhando com números racionais, eles aparecendo positivos e negativos, tá certo? Para que facilite a nossa vida. Ou, ou dificulte, né? Depende da nossa brincadeira. Então, se eu pegar aqui menos 7 quartos mais 3 quintos, tá bom? Se eu tenho essa continha aqui, gente, é do mesmo jeito da outra. Qual a primeira coisa que a gente faz? Multiplica os dois caras de baixo. Sempre faz essa multiplicação aqui embaixo. 4 vezes 5 só pode ser 20. Então, eu já boto esse 20 aqui. Só que vocês têm que ter cuidado, é porque como vocês estão trabalhando com números racionais, isso aqui é algo que a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque esse 7 ele é negativo. Então, quando eu for fazer a multiplicação dele pelo 5, vai dar 35. Só que esse 35 ele tem que ter o mesmo sinal do 7. Edilene quer falar alguma coisa, Edilene? Não. Certo. Então, aqui, ó, vai ficar menos 35. Tem que acompanhar sempre o sinal do cara que está à esquerda dele, né? O sinal que está à esquerda vai acompanhar o número. E agora eu vou fazer do 3, ó. Qual é o sinal que está à esquerda do 3? É mais, então vou botar mais. 4 vezes 3, 12. Aí eu vou fazer a conta dos carinhas que estão aqui em cima. Só que em cima tem menos 35 mais 12. E a gente viu isso lá nos números inteiros. Diga, Nicolas. Pode falar. Não, não. Tá certo. Então, quando a gente está fazendo os números com números inteiros, se os sinais são iguais, a gente soma. Se os sinais são diferentes, a gente subtrai. Nesse caso, 35 e 12 têm sinais diferentes, então a gente vai fazer uma subtração. 35 menos 12 dá 23. Então, eu vou colocar o 23 aqui em cima e o 20 aqui embaixo. Só que esse 23, ele vai ter que ter o mesmo sinal daquele cara que tiver o maior módulo. Mas quem tem mais módulo entre 35 e 12? 35. Então, nesse caso, esse resultado ele é negativo. Ok? Tranquilo aí para vocês, pessoal? Manda um joinha aí se tiver de boa. Se não tiver de boa, pode mandar o joinha de cabeça para baixo, tá? Pode falar, Nicolas. Agora tá tranquilo pra mim. Você levantou a mão, pensei que você Ei, queria falar. Fernando, Diga, João. o senhor tem como o senhor passar agora fazer uma conta aí com simplificação? Para nós ver Tem sim, como meu é? parceiro. Tem sim. Beleza. Pelo que eu tô vendo, Você quer piorar as coisas? como é, Dilene? Não, eu tô perguntando, você tá querendo piorar as coisas. Não, não piora muito não. Fernando, Diga, Adriano. teve gente que colocou o dedinho pra baixo. Eu nem vi. Mas tudo bem. A gente vem aqui para justamente fazer mais vezes. É para isso que serve a Ah, aula. Que foi, Débora? Eu não tô conseguindo ouvi-la. Tudo, a internet tá rindo. Sim, tá ruim a internet. Ó, a nossa aula de matemática está sendo gravada. Então, se você perdeu alguns trechos, ou qualquer um de vocês perdeu, Fernanda, eu não. não está conseguindo ouvir, se qualquer um perdeu o trecho da aula, pode. Fernanda, eu não sei. Daí, Não estou ouvindo direito, não, você, Débora. Saia da chamada e entre novamente. Pode ser um problema de conexão mesmo. Se mais alguém estiver travando, pode sair eu e entrar, tá certo? De qualquer forma, a, a coisa está gravada. Então, quando vocês quiserem, é só assistir novamente, tá bom? Então, vamos aqui para mais um exemplo. Aí, nesse exemplo, eu faço de novo com sinais diferentes, que vai ajudar aqui, e faço também com simplificação, que a nossa aula já está bem pertinho de terminar. Minha Nossa Senhora, está passando ligeiro demais. Débora, se você estiver me entendendo agora,
Se você perder alguma parte aí, assista a aula de novo, tá certo, minha filha? Você pode assistir no YouTube, você acelera, que dá certo, tá bom? Então, Pronto, vamos tá lá. certo. Mas agora eu tô Tá ouvindo. ouvindo melhor? Qualquer um, se tiver com a conexão ruim, é só pedir para, é só Então, sair e voltar de novo, que às vezes dá uma melhoradinha. O Meet tem dessas coisas, tá certo? Então vamos fazer aqui mais um exemplo. Eu vou botar aqui mais 3 oitavos menos 5 quartos. Tá? Vamos ver o que é que dá aqui nessa brincadeira. Tomara que dê alguma coisa que dê para simplificar, viu, João? Se não der, eu tento na próxima. Então, mesmo esquema, né? Primeira coisa que a gente faz, passar a barrinha, mas eu vou multiplicar os dois caras de baixo. 8 vezes 4 dá 32. Então, multiplicando esses dois caras dá 32. Deu 32, eu vou aqui e multiplico cruzado. Primeiro, 3 vezes o 4. 3 vezes o 4 dá 12. Só que esse 12 vai acompanhar o sinal do 3, que é positivo. Então, vou manter o sinal positivo. E agora o 5 vezes o 8. Como esse 5, o sinal que acompanha ele é negativo, então começa com negativo. 5 vezes 8, 40. Beleza? Até aí, tranquilo? Manda um joinha aí se tiver de boa. Sim. Tranquilo, né? Ó, agora o que é que acontece, gente? 12 e 40, 12 e 40, eu vi aí o joinha para baixo, né, Débora? A gente está multiplicando aqui. O que que acontece nesse caso aqui? Esse método, ele vai acelerar o processo de... qual é o termo que eu uso, meu Deus do céu? De equivalência. Fernando, você Oi, eu não estou entendendo. tá aparecendo só sua foto e não tá aparecendo você, a sua atividade A explicando. apresentação, É a internet. Não tá É, aparecendo. mas tá tudo aparecendo. Ah, apareceu agora. Me tá apareceu? aparecendo. Pronto. Apareceu. Vamos lá, vamos continuar. Sim, como esses dois caras têm sinais diferentes, o que que acontece? Em números inteiros, eu tô focado agora aqui na parte de cima. A de baixo vai ser 32. Então eu já posso escrever o 32 aqui embaixo. Vai ser 32, não tem problema. Como eles são diferentes, sinais opostos, a gente vai subtrair, certo? Então faz a diferença. 40 menos 12 vai dar quanto, gente? 28, não é isso? Então eu coloco aqui 28. Só que esse 28 ele precisa de um sinal. Ele vai ser positivo ou negativo? Aí vai depender de quem tem mais módulo. Nesse caso, quem tem mais módulo é o 40. Então, o 40 é que ele vai determinar quem tem mais módulo. Aliás, quem tem mais módulo é que determina qual é o sinal do resultado. E nesse caso aqui, ele vai ser negativo. Só que aí entra justamente no que João estava pedindo. Olhem que 28 e 32 ele tem um divisor comum. Existe um número que divide 28 e 32 ao mesmo tempo. Que número é esse? Vocês conseguem me dizer que número divide 28 e 32 ao mesmo tempo? 2. 2. O 2. Isso. Então aqui, ó, eu simplifico por 2 e simplifico por 2. Continua o mesmo sinal, só que em cima, 28 dividido por 2 dá 14 e 32 dividido por 2 dá 16. Aí, olhando para a nova fração, eu olho e digo assim: dá para dividir de novo? Sim. Sim. Dá. Dá Quanto? pra dividir por 2. Por 2 de Por novo. 2. Então, a gente simplifica Vai. novamente. A gente faz esse processo até olhar e dizer assim: ei, dá mais não, só dá por um agora. Aí eu olho aqui, 7 e 8. Tem algum número que divide 7 e 8 ao mesmo tempo? Não. Então, Não. fechou, gente. Não temos mais preocupação. Tá resolvido. Tá feita a continha.
Edilene, tá querendo falar alguma coisa? Não tá Não. saindo nada aqui no microfone. Ok. Fernanda, eu tenho uma dúvida e quero perguntar aqui a você. Pode arrochar, mulher. E sobre as provas, o trabalho, como vai ser? Na primeira aula que eu gravei lá, eu até disse a vocês, né? As Porque eu provas não e estava. trabalhos. Primeiro, a primeira prova já foi feita lá na escola. Se você perdeu, a gente vai marcar um dia para Uhum. você ir lá fazer, tá certo? A gente ajeita. É, Tá. quando a gente voltar, a gente faz as provas finais do bimestre, tá certo? Quando voltar para o presencial. As atividades que vocês vão começar a fazer, que já estão, vai ser passada durante as semanas, vão valer as notas, tá certo? Aí, essas atividades eu vou fazer algumas pelo livro, que aí vocês vão pegando qual é a página e fazendo no caderno, ou eu vou mandar via formulário para vocês só marcando lá os negocinhos e respondendo, tá certo? Vão ser nesses dois formatos. Como é? Formulário é melhor. Isso É, mesmo, é formulário. só se eu tiver Ah, quando a tempo, gente. meus bebês. Só se eu tiver tempo, tá Não, bom? você tá tentando. Eu tenho que ter E tempo aí, para Fernando, fazer. o negócio tá simplificação. Precisa simplificar se quiser Sim, não, ou sim. não. Obrigatório, meu parceiro. Obrigatório. Tem aí como. Não. Quer falar, Natalio? Já a prova lá tu já corrigiu? Não. Vou fazer a chamada sim, viu, Tereza? Vou fazer agora. Então vamos aqui, que a gente tem 3 minutinhos, dá para eu fazer a chamada de vocês. Pessoal, enquanto vocês estiverem na aula, é interessante que vocês façam perguntas, tirem suas dúvidas. Então vamos lá. A frequência de hoje, frequência do dia, hoje são 3, né? Pessoal, no final do dia, se ninguém tiver mandado aquele link de frequência, eu vou mandar e vocês têm que responder para todos os dias, tá certo? Então vamos aqui. Eu estou indo na sequência que está aparecendo para mim. Adriel, Alan. Quem eu for escrevendo o nome já pode sair da sala, tá certo? Ana Júlia, Cristiano, Eu acho que ela não tá, não, Fernando. tá aqui na sala. Davi, vocês podem ir saindo da Mas sala. Quem tiver, não adianta você dizer que tá aqui não, porque eu ainda estou escrevendo o nome. Jesus, Não tá, não, João Fernando. Paulo, Cauã. Valeu, mas Fernando. Valeu, gente. Eu Letícia. não escutei meu nome, não. Já passei meu nome. Estou escrevendo aqui, né? Mara é Jaime, né? Isso. Pronto. Edilene. Porque se eu não Tchau, escrever. Fernando. Tchau. É Vitória, né? Matheus. E o negócio aqui é em ordem alfabética, então não tem como eu baixar mais não. Nataliel. Só aguardar que vocês saem. Nicolas. Dona Vitória não entrou hoje, não, cara. Pois apareceu aqui. Ana opa, Vitória. Maria Vitória é Pedro, né? Raíssa. Sofia Dantas. Presente. Tchau, Fernando. Tchau. E Tereza. Pronto, Tereza, tá livre.